Assassinados, mortos e feridos. 2 povos lutando pela mesma terra e ninguém se lembra de como tudo começou. Palestina. História de uma terra. 1880-1950. A Palestina do século XIX, retratada nas poucas fotos tiradas na época. Esta é Tiberíades, na Galiléia. Nablus, na Samária. Haifa. Nazaré. E Jerusalém. A Europa está descobrindo os prazeres do orientalismo e os primeiros fotógrafos são também pintores. Artistas viajantes descobrindo a Palestina e perpetuando seus habitantes. O ano é 1880. 16 anos mais tarde, o cinema está dando seus primeiros passos. Câmeras contratados pelos irmãos Lumière, filmando na estação de Jerusalém, nos fornecem as primeiras imagens em movimento feitas na Palestina. A partir de agora, a câmera é um olho que eterniza. E o que ela registra é isso. Uma sociedade muito semelhante do Cairo, Damasco ou Beirute, numa cidade árabe como outra qualquer. Pelo fim do século XIX, a Palestina tem 500 mil habitantes, dos quais 30 mil vivem em Jerusalém. Uma mulher velada. Um muçulmano sunita, a maioria. Um judeu ortodoxo. Ele também foge à câmera. Aqui temos um patriarca armênio. Cada uma das denominações cristãs tem aqui sua igreja na Cidade Santa. Os locais sagrados das 3 religiões se espalham por umas poucas centenas de metros quadrados. A grande mesquita é próxima ao túmulo de Cristo. Mais adiante, aos pés do Muro das Lamentações, o judeu está recitando uma prece. Ele está usando um tarbush turco e, apesar de orar em hebraico, sua língua cotidiana é o árabe. Os judeus formam a metade da população de Jerusalém, mas no país como um todo eles somam menos que 5% do total. Os cristãos contam 10% e os muçulmanos 85%. Todos eles são súditos do sultão de Constantinopla. Não há fronteiras dentro do Império Otomano. Há divisões administrativas, dentre as quais, neste imenso território, a Palestina ocupa tão somente 27 mil quilômetros quadrados, constituídos por 3 pequenos distritos ao sul da província de Damasco. O mesmo império no século XVII. Nesse meio tempo, ele perdeu os Balcãs. A França e a Itália lhe tomaram o norte da África. A Inglaterra se apoiou do Egito, Aden e até mesmo do Kuwait. O último sultão, Mehmed V. O império está doente, agonizando debaixo de dívidas. Oficiais de espírito moderno exigem reformas. Nas províncias, só se fala em independência. O regime é posto contra a parede. Forças são erguidas nas províncias em nome do sultão. Em Damasco, em Beirute, na Palestina. Distante da Palestina, São Petersburgo. Outro império está perdendo o resplendor, vivendo seus últimos anos. Em 1881, o assassinato de Alexandre II leva seu neto Nicolau ao trono. Ele será o último czar, anunciando um tempo de revolução. As autoridades czaristas resolvem culpar os judeus por todas as doenças do povo russo.
Em 1880, eles somam 5 milhões. Em 20 anos, dezenas de milhares deles foram massacrados. E centenas de milhares deles que escaparam dos pogroms fogem para a América. Outros permanecem e apoiam a revolução. E alguns poucos, um punhado de românticos sonhadores, inventam o sionismo. Pelo fim do século XIX, 4.500 colonizadores judeus já chegaram à Palestina. Entendem que sua tarefa é trabalhar a terra, criar um novo judeu que seja são em corpo e alma. Estes são os primeiros nacionalistas judeus. São chamados os amantes de Sião. Os camponeses árabes, vendo os primeiros imigrantes judeus chegando, não desconfiam de nada. Eles vivem num sistema feudal atemporal, no qual a terra pertence aos nobres, ao sultão ou às ricas famílias de Damasco ou Beirute. Os beduínos e os camponeses não possuem nada. Vivem na plantação ou em seus vilarejos. Mas tudo está prestes a mudar. Theodor Herzl, nascido em Budapeste e educado em Viena, é um jornalista. Depois do caso Dreyfus na França, ele escreve: se até mesmo a França do Iluminismo procura levar os judeus à morte, devemos ter nossa própria terra, um estado onde sejamos nós os senhores. Em 1897, ele comanda o primeiro congresso sionista na Suíça e lança os fundamentos de uma organização política efetiva. Ele determina a si mesmo a meta de não mais que 50 anos para a criação do Estado judeu. Os sionistas possuem agora o seu próprio banco, uma editora em diversos idiomas e uma organização mundial cujo propósito é adquirir o máximo possível de terras na Palestina. Compradores do Fundo Nacional Judaico pagam em dinheiro e não regateiam. Eles têm uma aparência diferente dos judeus ali nascidos e têm ideias estranhas, mas compram qualquer terra que lhes ofereça, seja fértil ou pedregosa. Nos contratos, eles estipulam que uma vez haja a terra adquirida um proprietário judeu, ela só pode ser trabalhada por judeus. Uma cláusula adicional especifica que ela deve ser vendida livre de moradores. Alguns palestinos se recusam a vender sob tais condições, porém outros agarram a oportunidade. Foi num vilarejo como este que se criou o primeiro kibbutz. Nos arquivos do movimento sionista, a história é representada por 3 fotografias. O vilarejo chamado Anjuni foi vendido após a remoção dos moradores. As casas despavimentadas foram substituídas por cabanas de madeira, como na Rússia. Anjuni tornou-se Degânia e a era do kibbutz começou. Aqui vemos os primeiros dias da vida no kibbutz. Uma sociedade exemplar, compartilhando tudo entre todos. Franqueza revolucionária, uma sede por verdade e por justiça. Entusiasmo, mas também cansaço. E, às vezes, dúvida. A primeira geração a nascer no kibbutz aprende a importância de repartir entre os judeus. Ela também aprende que os judeus, um povo sem terra, agora têm um lar nesta terra sem povo. Mas há também outras crianças na Palestina. Em 1910, os judeus ainda compõem apenas 8% da população. Naquele ano, um jovem publica seu primeiro artigo no jornal do Partido dos Trabalhadores Judeus da Palestina. David Green acabara de chegar da Polônia. Ele embarca numa vida de ativismo sob o nome de Davi Ben-Gurion. Em 40 anos, vai se tornar o chefe do novo Estado de Israel.
Com a Primeira Grande Guerra prestes a arruinar a Europa, o Kaiser Guilherme II visita Constantinopla. O sultão Mehmed V não domina mais o poder. Seu governo o força a entrar na guerra do lado da Alemanha, contra a França e a Inglaterra. Ele cede, cometendo o erro que lhe custará o trono e seu império. Era o sinal que as potências ocidentais aguardavam para aniquilar o Império Otomano. Hussein, xarife de Meca, chefe da poderosa família Hashemita. Os ingleses precisam de sua ajuda para derrotar os turcos. Eles lhe prometem um grande reino árabe, unido e poderoso, sob a condição de que incite uma guerra santa contra Constantinopla. Outro homem, agindo nos bastidores, é também enviado para desempenhar um papel histórico. O coronel Lawrence foi enviado à Arábia como agente da inteligência britânica. As lendas do cinema o perpetuaram como Lawrence da Arábia. Temos umas poucas e raras imagens de Lawrence. Lawrence no deserto. Lawrence sendo recebido por Faisal, filho de Hussein. Faisal gostaria de ser rei da Síria. Seu amigo Lawrence promete que ele alcançará seu desejo. Ambos tomam conta da estrada de Damasco. Os árabes se insurgem contra os turcos. O ano é 1916. Mas nem Lawrence ou Faisal sabem que as províncias árabes já foram repartidas entre os franceses e os ingleses. Num quarto de hotel em Paris, 2 altos oficiais estão negociando partes do Líbano, Síria e Iraque. O francês Georges Picot desenha em azul. O inglês Mark Sykes desenha em vermelho. Para a Palestina, eles escolhem uma outra cor. A área deve se tornar uma zona internacional após a guerra. Em 1917, o exército britânico invade a Palestina pelo sul. Através dos séculos, tem sido esta a estrada pela qual Roma, Bizâncio, os cruzados e os turcos mandavam suas tropas. Agora, outro império tomava a estrada para Damasco. Em 9 de dezembro, os ingleses incluem outra joia na coroa, Jerusalém. O general Allenby entra na cidade. Respeitando a sensibilidade religiosa de seus habitantes, ele vem desarmado e a pé. Mas os libertadores logo se tornam os conquistadores. 3 semanas antes, uma carta já indicava suas intenções. Assinada pelo chanceler britânico, a carta logo depois ficou conhecida como a Declaração Balfour. Ela informava a comunidade judaica na Inglaterra que o governo de Sua Majestade via com bons olhos a criação de um Estado Nacional Judaico na Palestina. Davi Ben-Gurion toma conhecimento da notícia em Nova York. Tendo sido antes expulso da Palestina pelos turcos, ele retorna imediatamente e apoia o exército britânico alistando-se numa legião judaica. As primeiras legiões judaicas são formadas por Ziv Jabotinsky, um grande orador e ideólogo que se torna uma grande influência intelectual, sobretudo para a direita israelense. A Declaração Balfour é a primeira indicação aos árabes palestinos que os ingleses estão se preparando para os trair. Eles protestam e se organizam. E em 1919, eles abrem o primeiro Congresso Nacional Palestino, precursor da Organização para a Libertação da Palestina. O presidente do Congresso é Musa Qassem al-Husseini, chefe de uma importante família ilustre de Jerusalém. Seu jovem primo, Amin al-Husseini, iria se tornar o primeiro líder do nacionalismo palestino. Em 1921, torna-se o grande mufti de Jerusalém e presidente do Supremo Conselho Islâmico. Em Londres, o ministro para as colônias é Sir Winston Churchill, que tem pouco tempo para as queixas árabes. O importante é assegurar que a Inglaterra mantenha o controle sobre suas conquistas militares. A Liga das Nações ratifica a partilha da região. A Síria e o Líbano caem nas mãos francesas. O Iraque passa à Inglaterra, que instala seu protegido Faisal, filho do Sharif Hussein, no trono. Para seu irmão mais velho, Abdallah, a Inglaterra cria o novo Emirado da Transjordânia.
A Palestina é incluída no mandado britânico e os termos da Declaração Balfour são endossados pela comunidade internacional. Haverá então uma nação para os judeus na Palestina. Aos árabes fora prometido um grande Reino Unido e independente. A eles são dados diversos estados separados. A Palestina está agora cercada por fronteiras. Ao norte, a fronteira com a Síria. Em si, sem importância, mas significando o fim de um sonho para os árabes do Oriente Médio. Os ingleses permanecem na Palestina por 30 anos. O primeiro alto comissário britânico para a Palestina chega em Haifa, Sir Herbert Samuel, é judeu. Poucas semanas após a chegada de Samuel, agitações civis causam a morte de 46 imigrantes judeus. A hostilidade árabe cresce, mas em 10 anos a colônia judaica se expande em 100 mil pessoas vindas da Rússia e Polônia. E o número de judeus aumenta de 11% para 17% do total da população. Agora eles cantam em hebraico. O idioma da prece é revivificado para se tornar o veículo da unificação nacional. Ao longo dos últimos 20 anos, os judeus da Europa e América foram depositando dinheiro no Fundo Nacional. Filmes publicitários exploram a ideia de que a Palestina é uma terra árida e vazia, onde tudo tem que ser construído a partir das pedras do deserto. Eles mostram o nascimento da primeira cidade judaica, Tel Aviv. Nenhuma menção é feita à cidade árabe de Yaf, ali do lado. Enquanto as tropas inglesas de Saiote substituem a ocupação turca e enquanto jovens mulheres de pernas de fora chegam da Europa em número cada vez maior, o que está acontecendo à população árabe? Muito simples, ela não aparece. Não é vista ou filmada de maneira alguma. Temos umas poucas imagens de Nathan Axelrod, o pioneiro do cinema israelense. Se olharmos de perto, desacelerando um pouco o filme, se necessário, percebemos uma realidade diferente, um mundo distante daquele dos colonos judeus. Aqui estamos no Oriente. Aqui em Yaf, na Praça Central, diante dos escritórios administrativos locais, encontramos os escrivães públicos. Na praia, um espetáculo exótico, um mágico. Estas imagens são pacíficas demais, não dão ideia alguma da ira que está se acumulando. Em 1929, os árabes marcam o 12º aniversário da Declaração Balfour com uma greve geral. Também naquele ano, conflitos junto ao Muro das Lamentações degeneraram e se espalharam pelo país, deixando 133 judeus e 116 árabes mortos. Esses corpos são de judeus. Não temos imagens dos árabes mortos. A Liga das Nações envia uma equipe de investigadores. A Inglaterra anuncia que não há mais espaço para o influxo massivo de imigrantes. Mas a história da Palestina não pode ser escrita com relatórios de investigação. Hitler sobe ao poder na Alemanha. As primeiras medidas antijudaicas na Europa causam uma nova onda de imigração para a Palestina. A maior parte vem da Alemanha, mas também de outras partes da Europa Central. Há 33 mil chegadas no ano em que Hitler sobe ao poder e 45 mil no ano seguinte. 1935 atinge um novo recorde, 65 mil imigrantes, mais que o número total de judeus no país 20 anos atrás. O ódio árabe explode em abril de 1936.
Sob a liderança do Mufti Amin al-Husseini, 5 partidos políticos palestinos conclamam uma rebelião geral. Dos nobres e chefes dos vilarejos até os camponeses e comerciantes, eles se revoltam contra a ocupação britânica e a imigração judaica. Seu primeiro porta-voz apela à opinião pública inglesa. Who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. A greve dura 6 meses. Há confrontos diários com as forças de segurança. É declarado estado de emergência. Há buscas policiais, inspeções de identidade e prisões. E uma erupção de tanques contra acampamentos sionistas e instalações britânicas. More British troops have landed at Haifa for the delicate job of stamping out the trouble in Palestine. You might call them the Kid Glove Army. They have to suppress assassins and bandits with the use of as little force as possible. If anyone can do that, Ainda não se fala em terroristas. Em Londres, os noticiários de cinema divulgam assassinos e bandidos. A opinião tem que ser acalmada com declarações tranquilizantes, escoradas pelo anúncio de envio de reforços à Terra Santa. Aqui estão os bandidos e assassinos. Os primeiros líderes guerrilheiros palestinos. Este homem é o líder da guerrilha em Jerusalém, Abdel Khadel al-Husseini. É apoiado por um exército de camponeses e umas poucas centenas de voluntários dos países árabes vizinhos. Todo esse tempo, os judeus estão construindo novas colônias. Em sua maior parte, elas consistem em umas poucas unidades pré-fabricadas, uma barreira, um posto de vigília e umas cabanas. O objetivo é apresentar um fato consumado. Dentro de poucas horas, uma nova localidade judaica é implantada no mapa, erguida como um campo entrincheirado. Para adquirir autodefesa, a população se militariza. Estabelecem-se unidades de elite treinadas por instrutores britânicos. A população jovem judaica é recrutada por grupos paramilitares. Todos sabem lidar com um rifle. Nasce o soldado cidadão. Ben-Gurion chefiou o executivo sionista, de fato um governo, pelos últimos 2 anos. Enquanto os árabes lutam em vão contra o exército britânico, ele está preparando metodicamente a base de um futuro Estado. Jabotinsky exige que a política sionista seja aplicada com maior vigor. Seus seguidores formam o Irgun, uma rede clandestina que atira bombas e granadas contra a população árabe. Em outubro de 1938, as forças britânicas iniciam uma ofensiva final contra os rebeldes árabes. Caças bombardeiam vilarejos, aplicando-se uma inclemente repressão. Para colaborar na campanha, as vielas estreitas das cidades e vilarejos são alargadas com dinamite. Os líderes rebeldes são deportados, alguns são enforcados. Há milhares de mortos, a rebelião é esmagada em poucos meses. Mas durou por quase 3 anos e os palestinos a denominam como a primeira intifada, isto é, insurreição.
Em fevereiro, com a proximidade da Segunda Grande Guerra, os ingleses organizam uma conferência de paz em Londres. Querem se assegurar da lealdade de seus aliados árabes, ao mesmo tempo que evitam um rompimento com os judeus. A delegação sionista é liderada por Ran Weizmann, presidente da Organização Sionista Mundial. Os palestinos não formam uma delegação autônoma, porém são incluídos na delegação árabe, que compreende apenas países sob domínio britânico. Esses países, durante a rebelião, aconselharam os palestinos a confiar nos ingleses. Em 17 de maio, a Inglaterra publica um decreto limitando a imigração judaica e impondo uma cláusula que sujeita a questão à aprovação árabe. Os sionistas reagem com fúria. Seu velho aliado inglês parece agora haver se tornado um inimigo, justamente no momento de maior necessidade para os judeus da Europa. Na primavera de 1939, Ben-Gurion cria o Mossad, o precursor do serviço secreto israelense. Naquela época, uma rede cuja missão era organizar a viagem de imigrantes clandestinos que desejassem entrar na Palestina. Dessa maneira, 17 mil judeus europeus se salvam. Uma gota no oceano. Por causa de seus ternos e paletós bem passados, eles são conhecidos como os Yeques. A gíria judaica já está criando raízes na Palestina. 30 mil judeus na Palestina alistam-se junto às forças britânicas na guerra. O país serve como base avançada contra as forças do eixo, e as tropas judaicas confraternizam com as forças aliadas aquarteladas ali. As mulheres de Tel Aviv costuram para a Marinha Real, assim como suas irmãs em Londres ou Paris. Ao mesmo tempo, muçulmanos iugoslavos estão desfilando em Berlim diante do grande mufti de Jerusalém. Para escapar à repressão britânica, o líder palestino fugira para o Líbano. Depois, ele continuará sua luta nacionalista no Iraque. Em 1941, ele convoca a vitória alemã sobre seus inimigos jurados, os ingleses, e tenta aliar-se a Hitler. Mas ainda não se percebeu que um genocídio vai varrer os judeus da Europa. E o mufti não sabe que jamais verá de novo a Palestina. Somente após a capitulação alemã é que o mundo percebe a extensão completa do genocídio nazista. O mundo se abala diante do horror e se acomete de culpa. A questão judaica sobe ao primeiro plano. Porém, as fronteiras permanecem fechadas. Numa Europa arruinada, centenas de milhares de sobreviventes e expatriados são recolhidos em campos para pessoas sem teto. Ninguém os quer. Fixam-se cotas de imigração para conter todos, exceto uns poucos. Muitos judeus se recusam a voltar a seus países de origem, onde seus compatriotas os entregaram aos assassinos. Representantes sionistas pregam a perspectiva de uma nova vida. Seus irmãos estão esperando por eles na Palestina. Khalil Haad, de Jerusalém, é um fotógrafo, o memorialista dos palestinos. Sua câmera satura as imagens, como se um sentido de urgência o compelisse a registrar sua sociedade antes da dispersão.
Seus irmãos estão esperando por eles na Palestina. Khalil Haad, de Jerusalém, é um fotógrafo, o memorialista dos palestinos. Sua câmera satura as imagens, como se um sentido de urgência o compelisse a registrar sua sociedade antes da dispersão. Por volta de 1946, o nacionalismo judaico não é mais uma utopia. Há 500 mil judeus na Palestina. Eles estão exigindo mais de 100 mil vistos para os sobreviventes do genocídio. Não se fala mais em Estado Nacional, mas em independência. Sob a influência de Ben-Gurion, desde 1942, o movimento sionista adota uma nova estratégia, rompendo a aliança com os ingleses e se voltando agora para os Estados Unidos, o principal vitorioso na guerra. Judeus americanos enviam 50 milhões de dólares por ano aos sionistas. The late President of the United States, and only recently the joint resolution of the United States Congress asking for freedom of Jewish immigration, which will result in a free and democratic Jewish Commonwealth in Palestine. It was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. That no other people in the world made Palestine. No other people in the world was ever made by Palestine. 1º de maio, Tel Aviv. A Internacional é cantada em hebraico. A grande maioria dos judeus pertence à esquerda sionista, mas o fervor revolucionário mascara a política de pragmatismo conforme a visão de Ben-Gurion, o pai fundador do futuro Estado. A ala direita da oposição a Ben-Gurion é chefiada por Menachem Begin, que sucedeu Jabotinsky e está exigindo a criação de um Estado judaico maior, sobre ambos os lados do Jordão, anexando o reino da Transjordânia. Por um momento, esquerda e direita estão unidas para lutar a batalha da imigração e independência. Begin, assim como Ben-Gurion, convoca a partir de agora uma luta contra os ingleses. Em 22 de julho, o Irgun explode o quartel-general britânico em Jerusalém. O Haganah, chefiado por Ben-Gurion, o Irgun de Begin e até mesmo o grupo mais radical, o Stern, realizam centenas de ataques. A violência se alastra. Não somente os judeus, mas também os árabes e os ingleses acabam se envolvendo, deixando inúmeras vítimas. Enquanto isso, navios superlotados trazendo imigrantes ilegais chegam todo dia, procurando forçar caminho através do bloqueio britânico. Eles são acostados, seus passageiros deportados ou confinados. Alguns navios afundam no meio do caminho, com enorme perda de vidas. Mais uma vez, as autoridades britânicas perpetram uma onda de buscas policiais e prisões. Agora, os judeus já adquiriram um grande estoque de armas, muitas delas dos arsenais ingleses. Centenas de judeus são presos, os mais radicais dentre eles enforcados. Mas os ingleses sabem que não podem derrubar a revolta judaica efetivamente sem enfrentar a carga do antissemitismo. Mais uma vez, em setembro, uma conferência é organizada em Londres. A Palestina se tornou um fardo pesado demais para a Inglaterra do pós-guerra. 5 meses depois, a Inglaterra anuncia que a questão da Palestina deve ser colocada diante da recém-criada Organização das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU abre agora um debate que não se concluiu até hoje. Nenhum outro país no mundo levantou tantas discussões nesta Câmara. In accepting the mandate for Palestine, after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom
undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect. Um sionista e um palestino são convidados para discursar na comissão. Ambos só podem falar uma vez com a mesma duração de tempo. Henri Catan, o palestino, é um advogado em Jerusalém, representando o Alto Comitê Árabe, chefiado pelo Grande Mufti. I come to you, sir, as a representative of the people of Palestine. As an Arab whose roots are deeply embedded in that tortured land. The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. Abba Hillel Silver, o sionista, é um rabino reformista. Vive em Nova York e representa a Agência Judaica para a Palestina, liderada por Ben Gurion. The Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Jewish people were your allies in the war and joined their sacrifices to yours to achieve a common victory. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable right. We hope that that people, now rebuilding again its national life in its ancient homeland, will be welcomed before long by you to this noble fellowship of the United Nations. Uma comissão das Nações Unidas viaja à Palestina. Sua composição objetiva um balanço geopolítico. Um antigo administrador colonial holandês, um sueco, um canadense, um australiano, um uruguaio, um tcheco, um peruano, um guatemalteco, um iugoslavo, um iraniano e um indiano. É a 17ª comissão de inquérito na Palestina em 25 anos, mas desta vez ela desempenhará um papel decisivo. Enquanto visitam o país tentando aprender suas complexidades e encontrar uma solução para a intrincada equação, o Haganah está preparando um evento que irá balançar suas deliberações, o episódio do Êxodos. Em 18 de julho, guardas costeiros britânicos deslocam o Êxodos da costa de Gaza. A bordo estão 4.500 imigrantes ilegais, acompanhados de oficiais do Haganah que se recusam a se render. Na violência que se segue, vários são mortos e há inúmeros feridos. As autoridades britânicas se recusam a ceder. Os sobreviventes do genocídio são repelidos e enviados de volta à Alemanha. Vários membros da Comissão da ONU testemunham estas cenas trágicas e decidem que o mandato britânico deve acabar. Mas a quem deve ser transmitida a soberania? A quem pertence a Palestina? Os 11 diplomatas hesitam. Depois de muito refletir, 8 deles sugerem dividir o país em 2 estados. Um estado judeu em azul, um estado árabe em cinza. Ambos entrelaçados numa linha tortuosa de partilha. Jerusalém obteria status internacional, fazendo parte de estado nenhum. Conforme o plano, os judeus devem receber mais da metade do território. Apesar de eles constituírem apenas 1/3 da população, centenas de milhares de árabes devem viver sob a jurisdição judia. O delegado sírio na Assembleia Geral da ONU. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations. Ele diz que, devido às intrigas que envolvem o projeto,
Apresentado ao público como sendo de motivo humanitário, a partilha continuará sendo o maior escândalo político de todos os tempos. Ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Depois dele, os outros delegados árabes têm sua vez. A Carta da ONU, dizem eles, regulamenta a divisão de uma terra contra a vontade de seus habitantes. A Palestina é uma terra árabe e deve continuar assim. Se os europeus querem dar uma pátria aos judeus, se eles se sentem culpados por os ter perseguido, deixem que eles deem aos judeus uma pátria na Europa. Todos eles expressam desapontamento e raiva. In the words of the greatest American, we have striven to do the right as God gives us to see the right. O delegado paquistanês procura, no fim, persuadir a Assembleia de que a divisão do país trará um banho de sangue. Juntamente com o Irã e a Iugoslávia, eles sugerem um Estado federado. We did succeed in persuading a sufficient number of our fellow delegates to see the right as we saw it. But they were not permitted to stand by the right as they saw it. Our hearts are sad, but our conscience is easy. We would not have it the other way about. Ukraine? Yes. South Africa? Yes. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Uruguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Em poucas horas, os árabes de Jerusalém tomam as ruas para expressar sua ira e sua humilhação. Sua mensagem é: aquilo que foi escrito em preto em Nova York será apagado em vermelho na Palestina. A multidão ataca uma rua comercial judia. Os judeus reagem com ataques à bomba. 7 morrem no primeiro dia. Em 2 semanas morrem 160 pessoas. Depois de um mês, o total atinge 450. Não estamos mais falando de distúrbios, mas de guerra. Uma guerra explodindo debaixo do rosto impassível das autoridades britânicas que aguardam o término de seu mandato para daqui 6 meses. O ano de 1948 representa um marco tanto para os palestinos como para os israelenses. Para os primeiros representa uma catástrofe, para os judeus uma libertação. Ben-Gurion sabe que, por enquanto, a resolução das Nações Unidas não passa de um pedaço de papel. Ele compra uma grande quantidade de armas na Tchecoslováquia e declara uma mobilização geral. Quer controlar o território do Estado judeu antes que os ingleses partam, a fim de alargar suas fronteiras, atacar ao invés de defender. Em 9 de abril de 1948, um mês antes do término do mandato britânico, os grupos Irgun e Stern tomam o vilarejo de Deir Yassin, próximo a Jerusalém. Antes de transferi-lo para os homens do Haganá, eles massacram os moradores do vilarejo, 250 homens, mulheres e crianças. Ben-Gurion condena o massacre, mas Deir Yassin se transforma num símbolo e num exemplo. Assim que a ofensiva se organiza, os moradores das cidades e vilarejos árabes tomam as estradas. Os palestinos resistem, mas quando a derrota parece inevitável, fogem com medo de compartilhar o mesmo destino dos habitantes de Deir Yassin. Eles fogem cada vez mais em números cada vez maiores. Um verdadeiro êxodo que deixou apenas estes poucos traços. Ao todo, uma dúzia de fotos e alguns metros de filme.
No porto de Haifa, onde poucas décadas antes Natan Axelrod filmara o mágico, estão agora os palestinos partindo para Gaza ou Beirute. Deixam para trás cidades desertas. Em todo lugar deixam ruínas causadas pelas lutas, com corpos estendidos na rua. Uma imagem, só uma, mostra pessoas sendo arrebanhadas e levadas embora. São pessoas que querem permanecer e que são forçadas a partir. Em apenas um mês, o futuro Estado judeu é esvaziado de centenas de milhares de árabes. Fogem para o que sobra da Palestina, Gaza ao sul, a Cisjordânia a leste. No norte, eles cruzam a fronteira para o Líbano ou a Síria. Alguns cruzam o rio Jordão e aguardam pelo fim das lutas para voltar para casa. Os líderes dos países árabes ainda não reagiram. Com o influxo dos refugiados, eles se sentem obrigados a agir. Entretanto, aguardam que o mandato britânico se encerre oficialmente, e mesmo então eles não terão objetivos comuns. Abdallah, da Transjordânia, tem negociado secretamente com os judeus. Prometeu aceitar seu Estado desde que lhe permitam reivindicar as terras prometidas ao Estado palestino. Farouk, do Egito, procura limitar as ambições territoriais de Abdallah, porém seus generais temem uma derrota militar. O regente do Iraque e os presidentes libanês e sírio estão certos da vitória e planejam lutar. Em 14 de maio de 1948, os dados estão lançados. O último alto comissário britânico deixa a Palestina. No mesmo dia, Ben-Gurion declara a independência de Israel. נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. Poucas horas mais tarde, na manhãzinha de 15 de maio, os exércitos árabes invadem a Palestina. Tropas do Egito, Transjordânia, Síria, Iraque e Líbano prometem se encontrar em Tel Aviv. Seu objetivo é a destruição do Estado judeu, atirando os sionistas ao mar e permitindo um rápido retorno dos refugiados. Há lutas intensas em Jerusalém. A Legião Árabe da Transjordânia conquista o velho bairro judeu com a derrota do Haganah. Mas Abdallah mantém seu acordo secreto e não invade o território israelense. O representante palestino Jamal Bey Husseini. Em 20 de maio, ele recusa um cessar-fogo na ONU. As a member of the Arab League, the Palestine Arab population, as represented by the Arab Hair Committee,
have a legitimate claim on the other members for assistance in the restoration of peace and order in their country. The troops of the states of the Arab League who have crossed the borders of Palestine from the neighboring countries on the termination of the mandate have therefore done so by the invitation of the people of Palestine. Conde Bernadotte, o mediador sueco da ONU. Em 11 de junho, ele consegue impor uma trégua, acreditando que há motivos para esperança. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Não demora muito até que ele mude de ideia. Uma excursão pelo país e os vilarejos árabes destruídos lhe mostram a extensão do êxodo palestino. Seus relatórios para a ONU perturbam os israelenses. Ele parece perigoso. O jovem Itzhak Shamir, comandante do grupo Stern, ordena seu assassinato. Os relatórios de Bernadotte o acompanham ao túmulo. Desta vez, os israelenses estão bem armados e bem organizados. Os inimigos árabes são derrotados no fim do ano. I think it's my duty to say that the Arabs of Palestine cannot go into any political discussion on the basis of any Jewish state in Palestine. Thank you, sir. Jamal Ben Husseini fez seu último discurso nas Nações Unidas. Ainda em 1948. A próxima fala de um representante palestino nas Nações Unidas acontecerá 26 anos depois, em 1974, por Yasser Arafat. Durante a guerra, Israel ganhou mais 4.000 quilômetros quadrados relativos ao plano de partilha. Graças à fuga dos palestinos, sua população agora é quase que totalmente judia. Jerusalém, que deveria ter status internacional, está dividida. A metade ocidental se torna a capital de Israel, a metade oriental é submetida ao domínio jordaniano. Os territórios de Gaza e da Cisjordânia permanecem sob controle árabe. De acordo com o plano de partilha, um Estado palestino deveria ser criado, mas a faixa de Gaza é colocada sob a administração egípcia e a Cisjordânia é anexada pelo rei Abdallah. Ao invés de instituir um Estado para os palestinos, a ONU monta uma agência de assistência aos refugiados árabes. Em 1949, a UNRWA cria os primeiros acampamentos e distribui cupons de comida. $200.000 fichas de refugiados são distribuídas na Cisjordânia e mais 180.000 na faixa de Gaza. No Líbano, 100.000. Na Jordânia, 60.000. E na Síria, 70.000. Os moradores dos campos são, na maioria, camponeses que não têm posses. Outros 200.000 exilados palestinos podem sobreviver sem recorrer à assistência internacional. Há mais de 800.000 ao todo. That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Por ironia do destino, o assento de Israel nas Nações Unidas é determinado dentro da lógica alfabética, entre os do Iraque e do Líbano. Mas assim que a delegação israelense chega, os delegados árabes partem em protesto. Para se tornar um membro da ONU, Israel garantiu permitir o retorno dos refugiados palestinos. Contudo, a garantia não é respeitada. Pelo contrário, um dos primeiros decretos baixados em Israel estipula que toda propriedade cujos donos fugiram deve ser confiscada. No centro de Yaf, os israelenses se mudam para casas abandonadas por famílias palestinas. As belíssimas casas deixadas por famílias ricas árabes são destinadas a comandantes do exército ou altas autoridades. Pelo país afora,
imigrantes judeus desfazem suas malas em cidades e vilarejos árabes abandonados. No início dos anos 50, Israel recebe 700 mil judeus do norte da África e Oriente Médio. Numericamente, eles compensam quase exatamente os antigos palestinos. Os novos imigrantes não conheceram o antissemitismo que os judeus europeus sofreram. Mas desde 1948, os árabes em seus países natais começaram a tratá-los como traidores, e eles preferiram partir. Também para eles, tendas são erguidas, e seus primeiros anos em Israel são muito duros. Começa uma nova vida banhada em esperança e saudade. Apenas 150 mil árabes permanecem no Estado judeu. São colocados sob jurisdição militar. Toques de recolher, censura, leis de circulação. São cidadãos israelenses, porém possuem direitos limitados e estão isolados de seus parentes, os outros palestinos vivendo fora de Israel. O vilarejo de Bissã, citado na canção, foi varrido do mapa. No seu lugar está a cidade israelense de Beit Shean. Os campos de refugiados, entretanto, ainda estão para ser varridos. Mais de 2,5 milhões de palestinos estão recebendo assistência nos campos da UNRWA. 20 anos depois dessas imagens, as crianças do campo estarão carregando armas de fogo, terão se juntado à OLP, e ainda mais tarde uma nova geração de refugiados vai se levantar. Seu grito será Antifada.
Na Palestina, do final do século XIX, os muçulmanos estão vivendo em paz com os cristãos e uma minoria judaica, sob domínio turco. Após a Primeira Guerra Mundial, o país passa ao domínio britânico. Começa a receber milhares de sobreviventes dos primeiros pogroms russos, que depois do genocídio nazista, vêm procurando um refúgio onde possam estar a salvo de novas perseguições. A consequência disso é a imigração maciça para os países árabes, o que causa revolta, reprimida pela autoridade britânica. Em 1947, esperando terminar com a violência e o conflito, as Nações Unidas decidem pela partilha do país, criando um Estado judeu e um palestino. Os árabes rejeitam a partilha. Segue-se uma guerra vencida pelos judeus e 800 mil palestinos vão para o exílio. Nasce o Estado de Israel, uma terra de imigrantes. Nos anos 50, ele se torna um Estado moderno dentro dos moldes ocidentais. Enquanto isso, os palestinos amontoados em suas tendas nos campos de refugiados esperam pelo dia em que poderão voltar. Um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia no fim dos anos 50. O que era temporário tornou-se permanente. Barracas substituem as tendas, mas a memória persiste. Cada alameda leva o nome de uma cidade perdida. As Nações Unidas fornecem a escola. Assim, devido à consciência intranquila da comunidade internacional, os palestinos se tornam o primeiro povo árabe totalmente alfabetizado. Yasser Arafat, estudante no Cairo. Nascido em Jerusalém, Arafat não é um exilado nem um produto dos campos. Em 1953, Arafat é o presidente da União dos Estudantes Palestinos. Falam de liberdade e de retorno. Discutem os meios para atingir seus fins. Em 1958, é um engenheiro no Kuwait e forma a primeira unidade de luta palestina, uma organização clandestina, o Fatah. Nasser. O líder egípcio nacionaliza o Canal de Suez em 1956, desafiando Israel, França e Inglaterra. Neste momento, para os palestinos e árabes em geral, ele é um símbolo de liberdade, progresso e unidade. Em janeiro de 1964, Nasser sugere que os chefes de Estado da Liga Árabe estabeleçam uma organização pela libertação da Palestina. Ben Bella, da Argélia, Aref, do Iraque, e Ben Saud, da Arábia Saudita, Bourguiba, da Tunísia, Hussein, da Jordânia. Todos garantem a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP. Os palestinos financiam a OLP, que terá um parlamento e um exército, e um presidente. Ahmad Shukeri, advogado e diplomata, um palestino próximo de Nasser, estabelece o código da OLP e seu lema: União, Mobilização, Libertação. Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles? Et cette possibilité n'existe pas.
il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. A doutrina da OLP se baseará neste princípio, a recusa de partilhar. A doutrina é adotada por todos os países árabes. Eles se recusam a reconhecer Israel, que agora já existe há 15 anos, e tem uma população de 2,5 milhões de habitantes. Os palestinos somam também 2,5 milhões espalhados por todo o Oriente Médio. Em Israel, eles são cidadãos. Na Jordânia, é oferecida a naturalização. Em todos os outros lugares, eles têm o status de refugiados. Não têm o direito de retornar. Alguns tentam cruzar a fronteira ilegalmente para voltar a seus lares. Tais infiltrações gradualmente se tornam organizadas pela Fatah, expedições armadas, ataques, emboscadas, represálias com assaltos impiedosos e sangrentos. Uma outra fonte de tensão é o poderio militar do Egito, com seus conselheiros e armamentos soviéticos, causa de preocupação para o Ocidente, assim como para Israel. Ao mesmo tempo, o ministro israelense para Relações Estrangeiras leva em conta os investimentos ocidentais para deliberar sobre o assunto, defendendo Israel. L'agression nous entoure de tous côtés. Plusieurs pays arabes se sont obligés à donner expression à une attitude hostile. Cependant, c'est Nasser qui dirige et organise cette agression qui pèse si lourdement sur notre région et sur le monde entier. C'est lui qui annonce publiquement que l'heure est venue de détruire notre pays, qui est le dernier espoir d'un peuple qui, depuis plus de 3000 ans, joue un rôle historique dans l'élaboration de la civilisation mondiale. C'est dans la pleine conscience de la gravité de cette heure que nous affrontons avec la sympathie ardente de l'opinion publique mondiale les épreuves qui nous attendent. Manhã de 5 de junho de 1967. Os israelenses atacam. Em 3 horas, a Força Aérea Egípcia havia sido aniquilada. A Jordânia e a Síria se envolvem na luta. Mas em 6 dias já está tudo terminado. Uma vitória relâmpago que fascina o Ocidente. 25 mil mortos do lado árabe. Só 700 israelenses mortos. Um triunfo para Israel. Para os árabes, tristeza e humilhação. No espaço de 6 dias, Israel ocupou grandes áreas territoriais. Gaza, Cisjordânia, o Sinai, as colinas de Golã. A bandeira israelense tremula sobre os prédios públicos por toda a parte. O maior dos símbolos, o Muro das Lamentações, na parte árabe de Jerusalém, está agora em mãos israelenses. O ministro da Defesa, Moshe Dayan, e Yitzhak Rabin, chefe do Estado-Maior, devolvem as ruínas do Templo de Salomão a Israel. E os tratores levam embora tudo o que havia dividido a cidade em duas. 20 anos após a partilha que originou o país. 18 anos depois de suas primeiras conquistas. Israel tem agora um território 4 vezes maior que o original estabelecido pela ONU. Os territórios ocupados compreendem Gaza e a Cisjordânia. As regiões onde a ONU havia planejado criar um Estado árabe habitado por 1 milhão de palestinos. As colinas de Golã, um território sírio de valor estratégico, do qual se pode controlar localidades israelenses na Galileia e a estrada de Damasco. O Sinai, no Egito, um deserto que é o lar de umas poucas tribos beduínas, mais rico em petróleo. As Nações Unidas votam com unanimidade por uma retirada israelense dos territórios ocupados. É a Resolução 242, a qual até hoje oferece a base legal a todos os planos de paz entre árabes e israelenses. Impreciso e ambíguo em seu texto, ela jamais foi implementada. Outros 250 mil refugiados fogem através do Rio Jordão, cujas pontes foram destruídas durante as lutas.
estão fugindo para a Jordânia, guiados pelo medo da ocupação israelense e, às vezes, guiados à força, principalmente porque perderam tudo na guerra. Je tiens à affirmer de la façon la plus catégorique qu'Israël n'a expulsé personne. Sont partis de leur plein gré. Des réfugiés qui, sachant qu'ils pourraient continuer à recevoir de l'assistance en Transjordanie, préféraient se trouver parmi les leurs. Si nous les avions empêchés de partir, on nous aurait sans doute accusés de restreindre leur liberté de mouvement. Tudo tem de começar de novo, assim como há 20 anos. É preciso passar tudo a limpo. E criar condições de vida. Para depois pensar no Estado da Palestina. From the morning till we close down, a stream of people come, one after the other. De volta aos lares, as telhas vão sendo limpas. Casas expropriadas ou destruídas. Estradas são construídas. Às vezes, por razões de segurança, cidades inteiras são demolidas e colônias instalam no seu lugar. يعني تترك البلد؟ لا ما بتركه، لازم أبقى في وطني ولو ما فيش شيء. Israel é uma democracia, mas nos territórios ocupados de Gaza e da Cisjordânia, a população palestina é posta sob jurisdição militar. Privada de seus direitos cívicos e sujeita à rotina das inspeções de segurança. Humilhação, greves como protesto. Os primeiros toques de recolher. O início de um círculo vicioso. Logo os palestinos estão praticando ações de resistência, atacando prédios, matando soldados. Nos primeiros 2 anos, há 2.000 prisões. Quase todos os presos são encarcerados sem julgamento. Para muitos, a prisão torna-se uma escola, um local onde grupos clandestinos se formam. Então, as primeiras greves de fome. A luta armada dos nacionalistas argelinos e vietnamitas é tomada como modelo. E Yasser Arafat torna-se líder da OLP. We wait for a long time. From 48 till now. Waiting for the United Nations. But nothing had been done. Except more refugees. So, we think that the only way is to carry our arms and to fight. You see, we are aiming to establish our Arabic Palestinian states, as I told you, in which Muslims, Jews, and Christians can live in peace, friendship, and justice. A democratic state.
what will be the boundaries of the state you want to establish? The original boundaries, from the sea to the river. Do mar ao Jordão. O antigo território da Palestina está agora inteiramente ocupado por Israel. Segundo a lógica de Arafat, deveria haver um só Estado para todos, judeus e palestinos, sem exceção. Arafat insiste em rejeitar a noção de divisão. E para alcançar tal sonho, as pessoas nos campos se preparam para a luta armada. Fatah, Frente Popular, Frente Democrática. Até as crianças são treinadas para a luta armada, destinadas a se tornar fedaim. Darão suas vidas pela causa. E vão também causar mortes. Civis ou militares, em todo o lugar os israelenses pagam o preço de sua vitória. Cartas-bombas e bombas em cinemas, em praças de mercado, em todos os locais públicos. Em 1970, Golda Meir torna-se primeira-ministra. Apesar de ser conhecida como a avó de Israel, ela dispõe do maior orçamento militar do mundo, 20% do produto interno bruto. שני הילדים שלי, הבן והבת, נולדו בארץ. אני מעולם לא הסכמתי לקנות להם צעצוע שיש לזה איזה קשר למלחמה. לא רובה ולא אקדח ולא טנק, אף פעם. מפני שרציתי להאמין שכאשר ילדים שלי יגדלו, כבר לא תהיינה מלחמות בעולם. טעיתי. הילדים שלי גדלו כאן, ומגיל צעיר מאוד הם היו במאבקים. הם היו בגיל צעיר מאוד, היו בהגנה, להגן על היישוב העברי בארץ. כך היה לנו, הייתה מלחמת העולם. כך היה לנו מאבק עם הבריטים. אחר כך הייתה מלחמת השחרור. אחר כך הייתה מלחמת סיני. זה היה בניגוד לרצוננו, למחשבתנו, לחלומות שלנו. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אשרנו שבמדינה הזאת יהודים יכולים להגן על חייהם. Para ela não existe o povo palestino. Existem apenas inimigos que devem ser eliminados. Israel vinga seus mortos com fúria 100 vezes maior, atacando os fedaí em qualquer lugar onde se encontrem. George Habash, fundador da Frente Popular pela Libertação da Palestina, nacionalista e marxista, é radicalmente contra qualquer acordo. Determinado a evitar que o rei Hussein da Jordânia negocie com os Estados Unidos, em setembro de 1970, ele inventa o sequestro aéreo. E como os reféns são ocidentais, os palestinos aparecem pela primeira vez nas capas dos jornais. Não há casualidades. Mas o rei Hussein da Jordânia percebe a mensagem. Em 17 de setembro, ele lança uma violenta ofensiva contra sua própria capital, Amman. Há poucas imagens dos dias do Setembro Negro, que deixou pelo menos 3.000 mortos entre os fedaim. Nos territórios ocupados, os palestinos estão colados a seus rádios.
Nasser morre. As notícias são de catástrofe na Jordânia. É um setembro negro para os palestinos. A OLP foi golpeada selvagemmente. Seu protetor egípcio se foi e o programa de libertação, mais uma vez, parece ter sido adiado. Com Arafat, 50 mil palestinos deixam a Jordânia. Primeiro rumo a Damasco e depois para o Líbano, onde o Estado é fraco demais para os controlar. Desata-se uma onda de terrorismo. A primeira vítima é o primeiro-ministro jordaniano, Faz Vital, assassinado para vingar os fedaim mortos em Amman. Depois é o Ocidente que deve espiar seu apoio a Israel. Ataques ocorrem na Holanda, Itália e Alemanha. Setembro de 1972. Atletas israelenses nos Jogos Olímpicos em Munique são presos como reféns. Os esquecidos terroristas palestinos são agora reconhecidos no mundo todo. O capuz, o mundo inteiro tem medo. Os alemães atacam. Os fedaim são assassinados. Os atletas são assassinados. Vem a público uma declaração triunfante assinada pelo até então desconhecido nome de Setembro Negro, reivindicando o atentado. A declaração é publicada em Beirute. O Líbano é um país pequeno que serve de lar para 600 mil palestinos. Palestinos armados guardam a entrada dos campos, do lado de fora dos escritórios da OLP. There is no organization called Black September within the frame of the PLO. We believe that Black September is a legitimate child of the September massacre in Jordan. September is a state of mind amongst the Palestinians. The Palestinians have been frustrated for the last 20 years. The world has not listened to them. They have been living in caves, in tents, under the worst conditions, under the worst situation that a human being can live. They have appealed to the United Nations. They have asked the whole world to understand their cause, to give them back their rights, to send them back to their homes. But nobody listened to them. So it is normal to have such phenomena amongst the Palestinians. No ano seguinte, Kamal Nasser é assassinado. Aqui, em Beirute, por um comando israelense. Os habitantes da escuridão, em ambos os lados, utilizam-se de suas armas costumeiras. O Mossad explode carros, envia cartas-bomba, ataca bases no Líbano e representações da OLP em todo o mundo. Hassan Kanafrani. Abu Youssef Najjar. Kamal Adwan. Wael Zouati. Mahmoud Amishari. Uma geração de líderes da OLP dizimada pelo Mossad. Yom Kippur, o dia do perdão. Os egípcios atravessam o canal de Suez e 800 tanques sírios avançam sobre as colinas de Golã. Reservistas israelenses correm para o fronte, mas já é tarde demais. 3 semanas depois, graças ao auxílio militar norte-americano, os árabes são derrotados. Israel vence de novo, mas desta vez pagou um preço maior, 2.500 mortos. Para Anwar el-Sadat, a derrota é virtual. Ele atirou Israel no luto e na dúvida, livrando-se da humilhação da Guerra dos 6 Dias. Agora será capaz de negociar a paz numa posição de força.
Em Israel, o terror faz parte do dia a dia. Em Maalot, uma pequena cidade de fronteira habitada por imigrantes, um grupo de crianças é tomado como refém de um comando libanês. O exército israelense recusa a chantagem e ataca. Os fedaíns são assassinados, algumas das crianças junto com eles. A OLP não condena o sequestro. Há crianças morrendo também em Beirute, nos ataques do Mossad. O comitê executivo da OLP funciona como um governo. Ao lado de Arafat está Abu Yad, o vice-líder do Fatah. Considerado pelo Mossad o responsável pela operação de Munique. Assim como outros, ele progrediu. Agora diz que seria melhor mudar de estratégia, fazendo com que a luta armada abrisse caminho para uma luta política. Depois de 27 anos de silêncio forçado, um palestino pode finalmente discursar nas Nações Unidas. Os árabes têm o petróleo como arma. Uma arma que força o Ocidente à negociação para ouvir o que os palestinos têm a dizer. سيادة الرئيس إنني كثائر من أجل الحرية إنني ثائر من أجل الحرية وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق إنهم شركائي في الأمل والحلم لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه Em nenhum momento de seu discurso, ele menciona o nome de Israel. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه Em nenhum momento de seu discurso, ele menciona o nome de Israel. – 1977. É o 10º ano da ocupação. Já existem 80 colônias judias na Cisjordânia e em Gaza. My personal motivation and that of the people who came with me was a religious national motivation, which included 2 commandments. One of them was to rescue the land of Israel from desolation. As you can see around, it's desolate. And the other was to rescue the land of Israel from foreign domination. That means in an area which Israel controls because of repelling a war of aggression by Jordan and in self-defense, we feel Israel should establish its presence here permanently. Menachem Begin, líder da direita israelense, torna-se primeiro-ministro. É dada a maior prioridade à colonização dos territórios ocupados.
Ele não tem a menor intenção de devolver um centímetro de terra, seja na Cisjordânia, considerado território bíblico da Judéia e Samária, seja em Golã ou Gaza. Entretanto, Begin aceita devolver o Sinai ao Egito, que caiu na esfera de influência americana e não é mais um perigo para Israel. Em 19 de novembro de 1977, quebra-se um tabu. Discursando no Knesset, o parlamento em Jerusalém, Sadat se torna o primeiro líder árabe a reconhecer Israel. Os contornos do acordo foram desenhados pelo presidente americano Jimmy Carter. Paz por negociação de terras, com um lar para os palestinos. Estendendo a mão a Golda Meir, a Yitzhak Rabin e a todos os israelenses que o aclamaram durante 3 dias, Sadat estava jogando por sua carreira política e arriscando sua vida. Os árabes jamais irão perdoá-lo pela viagem a Jerusalém, que ficou aquém de suas promessas. A autonomia proposta para a Palestina fracassa em sua materialização. O Egito é excluído da Liga Árabe. E Sadat é assassinado em 1981. Beirute e o Líbano emergem na Guerra Civil. A situação é tensionada pelo poderoso líder sírio Hafez Assad, que não tem qualquer escrúpulo ao trocar de alianças como e quando bem entender. Mesmo em Beirute, os líderes rivais são Pierre Gemayel, um maronita que lidera a ala direitista da Falange e acredita que os palestinos devam ser expulsos do Líbano, e Kamal Jumblat, líder dos drusos e da esquerda. Ele vê Arafat como um aliado natural e se apoiam mutuamente. Em 1978, a cúpula libanesa está reunida. Menachem Begin vai encontrá-los no Líbano. Just a moment, just a moment. Do I have the right to make an opening statement? And then I'll answer all your questions, except those which I will not answer. I had a very serious talk with the Secretary General of the United Nations. The first topic I brought to him is the situation in southern Lebanon. I brought to his knowledge this map. This is the Litani River. This is the Litani River, and this is our northern border. And the red color means a Muslim village or township. The blue color, a Christian village or township. The green color, a Druze village or township. And now everybody can see that the Christian villages are an island surrounded by a sea, by an ocean of Muslim and villages and townships. They are all completely outnumbered. Now, in this area, there are 5,000 members of the so-called PLO, all of them armed with Soviet arms and with Soviet artillery. And from all those Muslim villages, there comes every night a barrage of artillery and mortar fire on these single Christian villages. We helped them. Were it not for our help, they would have been wiped out. Nobody else does help them. Em março de 1978, o exército israelense invade o sul do Líbano até o rio Litani. 900 mortos, 3.000 feridos e 10.000 desabrigados entre a população civil libanesa e palestina.
As Nações Unidas intervêm e Israel recua, tomando conta de uma zona de segurança ao norte de sua própria fronteira, mas um território ocupado. Em julho de 1980, Jerusalém é decretada capital eterna de Israel e agora anexada. A próxima anexação será em dezembro de 1981, Golã. Em abril de 1982, conforme o acordo de paz com o Egito, o Sinai é devolvido. Os colonos israelenses resistem e são forçados a deixar a região. Próximo alvo, Beirute. Prepara-se uma guerra entre Israel e a OLP. A cidade foi cortada em duas depois de anos de guerra civil. A parte oriental é dominada pelas falanges cristãs, aliadas de Israel. Na parte ocidental, majoritariamente muçulmana, ficam os campos de refugiados palestinos, Sabra, Shatila, Borjal e Farhani. O centro empresarial, onde a OLP possui seus escritórios, um alvo para os israelenses. Em 6 de junho de 1982, os israelenses entram de novo no Líbano. Dessa vez vão até o norte, destruindo bases, vasculhando as cidades e aprisionando milhares de palestinos e libaneses. Em uma semana, eles cercam o oeste de Beirute. Pela primeira vez, Israel entra numa capital árabe. Ariel Sharon, o ministro da Defesa, está pondo em realidade um plano esquematizado faz 2 anos. O objetivo é estabelecer um poder falangista no Líbano e esmagar a OLP de uma vez por todas. Nenhum bairro da cidade escapa. Bombas, mísseis e napalm chovem durante 88 dias sobre os fedaim e também sobre os civis. A força e a violência do ataque israelense chocam a opinião mundial. Now, ladies and gentlemen, so we didn't enter Beirut, and we hesitated. Yes, indeed, I'm not ashamed to admit hesitations. It's human. But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut and Lebanon. None of them will be left, I can assure you. None of them. Arafat aceita os termos impostos pelos americanos. Já há 10.000 mortos. E esta é a proposta. Os israelenses partirão, caso a OLP faça o mesmo. 30 de agosto é um dia de luto. O dia da partida dos 14.000 fedaim sobreviventes. Carregam flores de laranjeira e kalashnikovs. Muitos deles nasceram no Líbano e perderam um segundo lar. Dispersaram-se pelo norte da África, Iêmen, Sudão e Iraque, um dia após o outro na Palestina. Os americanos fazem pressão sobre os palestinos. A parte oeste de Beirute é toda destruída. E os tanques israelenses estacionam em Beirute, uma cidade totalmente arrasada. Sabra e Shatila. 3.000 mortos. Mulheres, crianças. Velhos massacrados pelos falangistas com machados, facas ou a tiro. O exército israelense encontrava-se ali, viu tudo e deixou que acontecesse. Estas imagens correram o mundo todo, chocando todos que as viram.
Todos, inclusive vários israelenses. 400 mil manifestantes. 1/10 da população israelense. Contra Sharon. Contra Begin. Contra a guerra e a matança. Israel se divide. Menahem Begin renuncia. Mas seu sucessor, Yitzhak Shamir, mantém o exército israelense no Líbano por mais 3 anos. Para ele, a guerra foi um sucesso, apesar da contestação de Israel, que se radicaliza. Em Tunis, Arafat está conversando com os israelenses. Esta foto mostra o primeiro diálogo. Com Uri Avneri, ex-parlamentar, agora editor de uma importante publicação semanal. E com o general Mati Pelet, herói da Guerra dos 6 Dias. זה לא מפריע לך להיפגש עם יאסר ערפאת דווקא בימים כאלה כשמתבצעים פיגועים בישראל מטעם אש"ף? אני חושב להפך, המצב הנוכחי שהוא חמור מאוד וכרוך בהרבה מאוד קורבנות קשים לשני הצדדים מחייב לשנס את המותניים ולנסות ולהביא סוף למתיחות הזאת בכל דרך אפשרית, ודווקא המתיחות הקיימת היא שעושה את השליחות שלנו לכל כך דחופה וכל כך חשובה. Shamir, desencorajando pacifistas, impôs uma lei proibindo diálogos entre cidadãos israelenses e membros da OLP. Para os palestinos que se encontram com israelenses, o risco não é prisão, mas a morte. Issam Sartawi, representante da OLP da Internacional Socialista, assassinado em Lisboa em 1983. Said Hamami, representante da OLP em Londres, morto em dezembro de 1972. Azedine Kalak, representante da OLP em Paris, morto em 1978. Naim Kader, representante da OLP em Bruxelas, morto em 1981. Todos palestinos executados por um outro palestino, Abdul Nidal, uma figura sombria, um provável braço do Iraque ou da Líbia, ou, segundo alguns, de Israel. Gaza. Os palestinos vivem nos campos de refugiados sob ocupação israelense há quase 20 anos. 50 mil pessoas por quilômetro quadrado, vivendo em condições tenebrosas. Na Cisjordânia, trabalhadores palestinos, tendo que ganhar a vida, estão construindo colônias judaicas. 250 mil colonos judeus ocupam 40% da terra. Outro fato consumado. Eles deixam Gaza antes do entardecer e precisam passar por minuciosas inspeções documentais e corporais. Não têm seguro social e recebem a metade do salário de um trabalhador judeu. Todas as manhãs, os palestinos são submetidos a sessões humilhantes nas barreiras militares. بنقول للعالم كلها رسالة واحدة SOS بالإنجليزي الحقونا وإلا فقدتمونا الحقونا وإلا فقدتمونا لأنه الآن إحنا في حالة أصبحنا تحت الصفر لا لأنه إذا أنا ما اشتغلتش أولادي كلهم بيموتوا من الجوع. Eles não têm rifles, somente pedras. É a Antifada, a insurreição. Esperam já faz 20 anos para serem libertados pela OLP. Agora os fedaim estão longe demais, em Argel ou em Tunis. Agora é a sua vez de atacar Israel.
1.500 prisões em um mês. Algo em torno de 80 mil em 3 anos. Todo dia, ao meio-dia, uma greve de comerciantes. Greve de táxis e descontentamento do povo. Os palestinos que colaboram com israelenses são perseguidos. Muitos clandestinos vivem na região, a maioria deles vem da Tunísia. As ruas estão totalmente vazias, é difícil encontrar alimentos e remédios, é difícil a vida nessa região. Abu Jihad, em Tunis, está a cargo dos contatos dentro dos territórios ocupados. Considerado comandante em chefe da Antifada, é assassinado por um comando israelense. A OLP proclama a independência do Estado da Palestina. Nos territórios ocupados, os palestinos desfilam mascarados. As mulheres costuram as bandeiras nacionais. Todo dia, em seus discursos públicos, Arafat se refere aos israelenses realizando concessões em cada frase. Ele pronuncia justamente as palavras que eles estão esperando. The PLO Parliament, the Palestinian Parliament, the PNC had accepted 2 states, Palestine state and Jewish state, between brackets, Israel. I repeat for the record that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. All forms of terrorism, including individual, group, and state terrorism. We want peace. We are committed to peace. We are committed to peace. We want to live in our Palestinian state. We want to live in our Palestinian state and let live. And let live. Thank you. In his Geneva speech, Arafat did not announce that he recognizes Israel's right to exist. He ostensibly renounced terror, but at the same time hailed what he calls a struggle of liberation. We shall not negotiate with the PLO under any conditions, nor recognize it. From our point of view, the PLO is no partner for any peace process. It is a terrorist organization aimed at undermining our national existence and bringing about the destruction of the State of Israel. Shamir é insensível às concessões de Arafat. Mas nas ruas, em Israel, as pessoas só falam disso. אנשים באים אליי ואומרים לי, הקיבוצים שלכם נמצאים על אדמות ערביות. בוודאי. אני חושב שהקיבוצים שלנו נמצאים על ערביות. אין יישוב בארץ שלא נמצא. תשחרר אותם, עזוב אותם, תן להם אותם חזרה. לא, מה שאני אומר זה, אנחנו טוענים שכל ארץ ישראל שייכת לנו. הם טוענים שכל ארץ ישראל שייכת להם. בוא נהיה אנשים בוגרים ונעשה חצי-חצי. לא רצו, הם התנגדו. היה חצי-חצי. עכשיו שהפסידו, שיחזירו לנו את הבחורים שמתו. הרגע שהם יעזבו את הטרור והכירו במדינת ישראל. אבל אתה איזה ערבות יש לך שהם יעזבו את הטרור? איזה ביטחון? הם יבואו ויגידו לך יעזבתי את הטרור, אני רואה דבר כזה. ההסכמים האלה לא יקחו חודש, חודשיים, מה-1 בנובמבר, ב-10 בנובמבר כבר יהיה שלום. כן, זה ייקח לפחות 3-4 שנים כל הדבר הזה. אנחנו רואים שהם לא עומדים בהסכם שלהם, אנחנו לא צריכים לעמוד בהסכם שלנו. למי לתת? הם באים, הולכים, גם ערבים ילכו מכאן. היו רומאים, היו פיסנטים, היו 12 אימפריות גדולות היו רק. חוץ מקטנים. וכולם אני צריך לתת בית שלי. שהיה להם כוח.
ג'יהאד, ספרד, אתה לא רוצה לתת לערבים? מה ששמעת בתעמולה... ושומרון? מה עם שומרון? שומרון יש שם רק ערבים. מה אכפת לי? ופה לא היו ערבים. לפני 100 שנה גם פה לא היו יהודים. גם פה לא היו יהודים. הנה המסגד שלהם. הנה המסגד. Esta cena, registrada por uma câmera de televisão americana, mostra que o exército israelense havia recebido ordens para quebrar os ossos, os braços e as mãos das pessoas que atiram as pedras. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים, אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. A mentalidade está mudando, mas mesmo assim, somente uma dúzia entre 120 deputados tem coragem de falar da mesma maneira. Três anos se passaram e o mundo mudou. A Guerra Fria acabou. Mas aqui, nos territórios ocupados, a repressão continua. No Kuwait, a resolução da ONU é aplicada à força, mas aqui demora mais de 20 anos. James Baker, o secretário de Estado norte-americano, solucionou a crise do Golfo com a força. Agora ele concentra sua atenção no conflito árabo-israelense. Delegados palestinos de todos os cantos da diáspora precisam discutir as propostas americanas no que concerne ao futuro dos territórios ocupados, determinando condições que muitos consideram inaceitáveis. George Bush, grande inimigo de Arafat, está à frente desse movimento. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستندون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية، أي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75,000 شهيد من أجل حكما ذاتيا. O plano americano estipula negociações a favor de um status provisório nos territórios ocupados. Negociações sem OLP. Até agora, nada a respeito do retorno dos refugiados. Arafat sabe que esta é a última chance e o primeiro passo rumo à paz. Ele é o único que pode enviar a mensagem, pois todos os seus companheiros estão mortos, assassinados. Os delegados votam 256 a favor, 68 contra, 12 abstenções. Arafat vence. A nova ordem mundial.
George Bush e Mikhail Gorbachev abrem a Conferência de Paz. Pela primeira vez, todos os vizinhos de Israel estão presentes para o diálogo. Síria, Jordânia e Líbano enviaram seus chanceleres. Shamir vem a fim de poder defender pessoalmente a posição israelense. Ele recusa qualquer concessão. A OLP e Yasser Arafat não estão presentes nas negociações, mas estão representados por Haidar Abdel Shafi, um militante dos territórios ocupados. Pela primeira vez, um palestino negocia diretamente o destino de seu povo, extraoficialmente mandado por Yasser Arafat. James Baker. Paz americana. Os últimos ecos da tempestade no deserto ainda precisam arrefecer. Apesar de todos os esforços, de todas as negociações, os resultados não aparecem. Tudo foi em vão. Ainda não é a paz, mas existe finalmente uma última esperança, que as fronteiras da terra da Palestina possam ainda corresponder às exigências do direito, justiça e história.